Muito bem, queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 9. Ouça a leitura do verso 10 até o verso 19, onde nós temos o registro dos primeiros dias do apóstolo, os primeiros dias de Saulo de Tarso, como o discípulo de Jesus Cristo. Atos, capítulo 9, de 10 a 19. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Depois de comer, sentiu-se fortalecido. Esse é o registro dos primeiros dias do novo convertido, Saulo de Tarso. Queira Deus nos guiar para que nós possamos tirar lições preciosas para nós. Oremos mais uma vez. Ó Deus, te damos graças, porque teu poder alcançou esse fariseu arrogante e o transformou num discípulo teu. Nada te é impossível. Nós pedimos, ó Deus, que ao estudarmos as sagradas letras que registram o que aconteceu com ele depois daquela conversão gloriosa do caminho de Damasco, o Senhor nos instrua, o Senhor nos oriente, que nós todos possamos crescer e aprender a partir daqui. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na mensagem anterior, segunda-feira passada, nós vimos a aparição de Jesus Cristo a Saulo de Tarso no caminho de Damasco. Ele estava a caminho daquela cidade para prender judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Damasco era a capital da Síria, havia uma população muito grande de judeus, e aparentemente muitos deles estavam se convertendo a Cristo. O evangelho estava crescendo. Nós não sabemos como o evangelho chegou até a cidade de Damasco, da Síria, mas provavelmente através de algum discípulo de Jerusalém, quando houve a perseguição contra Estevão. É dito lá que quando se levantou essa perseguição, os discípulos foram dispersos por toda parte e os apóstolos ficaram em Jerusalém. Então, quem sabe, alguns desses foram tão longe quanto lá ao norte, bem ao norte, 200 quilômetros, de Damasco para cima de Jerusalém. Eles foram até lá, e lá eles começaram a pregar o evangelho, a mão do Senhor era com eles, e muita gente estava se convertendo na cidade de Damasco. E a notícia chegou a Saulo, que estava numa campanha pessoal para destruir a igreja de Cristo, que ele julgava que era um falso profeta, e que o cristianismo era uma seita, era algo que era perigoso e danoso para a verdadeira fé. Então, depois de ter obtido a autorização dos sacerdotes, do Sinédrio, que é a autoridade maior de Israel, pedindo ajuda aos líderes das sinagogas de Damasco para que pudesse identificar que judeus criam em Jesus Cristo e levá-los presos de volta para Jerusalém, onde eles seriam julgados pelo Sinédrio e até mortos, como foi o caso de Estevão. No meio da estrada, no meio do caminho, chegando perto de Damasco, ele experimentou aquilo que é conhecido como a conversão dele. O Senhor Jesus lhe aparece em glória e ele se rende ali a Cristo, que se apresenta como sendo aquele que ele está perseguindo, e recebe orientações para ir até a cidade, não mais como perseguidor, mas agora como discípulo, e lá seria dito a ele o que haveria de fazer. Então, foi isso que nós vimos na segunda-feira passada, e agora veremos a continuação desse relato extraordinário, e de que maneira, e o que é que nós podemos aprender a respeito disso que está aqui, e de que maneira se aplica para nós.
Nós lemos aí do verso 10 a 12 como o Senhor Jesus, mesmo Jesus que apareceu a Saulo, ele agora aparece a um crente chamado Ananias, numa visão, e o comissiona a que vá até onde está Saulo de Tarso para fazer algumas coisas. É bom lembrar que esse Ananias aqui não é o Ananias de Safira, não é? É o mesmo nome, mas são pessoas diferentes. O Ananias de Safira morreu no capítulo 5. Esse aqui, provavelmente, com certeza, né, era um desses muitos judeus que moravam em Damasco e que havia se convertido ao Senhor Jesus. Na segunda-feira passada, eu mencionei para vocês que o relato da conversão de Saulo e os primeiros dias dele como convertido aparece 3 vezes no livro de Atos. Aqui, narrado por Lucas, capítulo 22, quando Saulo, ele mesmo, conta o que aconteceu diante de uma multidão furiosa que queria linchá-lo lá em Jerusalém, e no capítulo 26, quando ele está diante do rei Agripa, e ele conta, mais uma vez, a sua conversão. Os 3 relatos dizem a mesma coisa, com algumas pequenas diferenças, algumas são importantes e eu vou mencionar à medida que a gente for tratando do texto. Vamos começar com uma contribuição de Atos 22, que diz que esse Ananias era um judeu piedoso segundo a lei. O que é que isso significa? Muitos judeus no século I que creram em Jesus, eles não deixaram de ser judeus. Eles continuaram a circuncidar os seus filhos, continuaram a guardar as festas de Israel, eles continuaram a trazer seus dízimos e ofertas ao templo, provavelmente pararam de oferecer sacrifícios, porque eles entenderam que aqueles sacrifícios apontavam para Cristo e não tinha mais significado, mas ser cristão no século I não significava deixar de ser judeu. Ananias, por exemplo, é dito aqui no capítulo 22, se você quiser a referência, no verso 12, ele era um judeu piedoso segundo a lei, era um judeu convertido, mas ele continuava a guardar algumas coisas do judaísmo, que foi a mesma coisa que Pedro fez e os demais apóstolos, uma vez que eles eram judeus. O próprio apóstolo Paulo nos diz aqui, nós vamos chegar lá no livro de Atos, ele uma vez rapou a cabeça porque fez um voto, o apóstolo Paulo. E ele queria ir a Jerusalém em tempo da festa de Pentecostes. Nós vamos ler aqui no livro de Atos. Então, ser um bom cristão não significava ser um mau judeu naquela época. Agora, isso terminou, porque com a destruição de Jerusalém no ano 70, com a destruição do templo, com a cessação do sacrifício, da ordem levítica e tudo mais, Deus colocou um ponto final no judaísmo, enquanto a religião que ele havia organizado e administrado para dela chegar o Messias e a igreja. Mas até esse período, até o ano 70, muitos judeus que se convertiam ao cristianismo, eles continuavam com algumas práticas judaicas. E era o caso desse Ananias aqui. Ele era um judeu piedoso, temente a Deus e que tinha encontrado a esperança de Israel, que era Jesus Cristo. Diz também o texto que ele tinha bom testemunho de todos os que moravam em Damasco. Por que isso é importante? É importante pelo papel que ele vai desempenhar nos passos seguintes agora. Ele vai, nada mais, nada menos do que oficializar a entrada, vai receber Saulo de Tarso como membro da igreja cristã do primeiro século. Ele vai ser a pessoa que Deus levantou para fazer isso. Então, era necessário que fosse alguém de boa reputação, alguém que fosse conhecido, alguém que tivesse as qualificações necessárias para isso aí. Diz aí no verso 10 que o Senhor Jesus apareceu a ele numa visão e disse: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. É importante lembrar, é importante notar a diferença disso aqui do que aconteceu com Saulo, e eu mencionei isso na segunda-feira passada. O que aconteceu com Saulo no caminho de Damasco foi que Cristo apareceu a ele. Era um fenômeno que podia ser observado, não só por Saulo, mas por outras pessoas. Nós vimos que os companheiros de Saulo, eles ouviram a voz e viram a luz. É diferente do que aconteceu aqui com Ananias. Ananias teve uma visão. Se tinha mais gente ao lado de Ananias, ninguém viu nada, porque só quem estava vendo era Ananias. O Senhor Jesus apareceu a Ananias numa visão. Por que é diferente? Porque no caso de Saulo de Tarso, como ele estava sendo chamado para ser apóstolo dos gentios, era necessário que ele visse o Cristo ressurreto. Cristo glorificado no corpo da sua ressurreição era uma das marcas do verdadeiro apóstolo, porque o apóstolo tinha que ser
testemunha da ressurreição de Jesus Cristo, por isso Cristo apareceu no caminho de Damasco. É diferente da visão de Ananias. Ananias teve uma visão, e Cristo estava nessa visão. E então, ele chama Ananias, ele chama Ananias, responde aqui, lembra Samuel, não é? Quando a voz do Senhor acordou o menino Samuel no templo, né? Samuel, e ele diz, eis-me aqui, não é? A resposta de Ananias é parecida, eis-me aqui, Senhor, estou pronto a te servir, não é? Pelo menos é o que parecia até ele escutar o que é que Jesus queria que ele fizesse, né? A ordem que o Senhor passou para ele foi que ele devia ir à rua direita, dizem os estudiosos que essa rua existe até hoje lá em Damasco, que ele deveria ir à rua direita e lá procurar a casa de um homem chamado Judas. Mais uma vez, não é nenhum dos Judas que a gente conhece dos evangelhos. Judas era um nome extremamente comum e nada mais é dito a respeito desse Judas, e nem porque Saulo estava na casa dele. A gente não sabe se Judas era um judeu convertido, como Ananias, provável. A gente não sabe se ele era um judeu e que soube que Saulo estava ali e acolheu Saulo. Mais provável é que ele também era um discípulo de Jesus na cidade de Damasco, e era lá que Saulo estava. Ao mesmo tempo em que Ananias estava recebendo essa ordem, ele descobre aqui, o Senhor Jesus diz a ele que Saulo também teve uma visão, não é, que era distinto daquilo que tinha acontecido no caminho de Damasco. E nessa visão, ele tinha visto um homem chamado Ananias chegar até ele, impor as mãos e curá-lo, porque ele tinha de fato ficado cego. Às vezes tem um clarão quando ele está dirigindo, né, e vem um carro do lado de lá com a luz alta, ofusca. Mas depois que o carro passa, a gente volta a enxergar normal. Não foi isso que aconteceu com Saulo. Ele não ficou ofuscado assim, não é, com a glória da aparição de Cristo. Ele ficou cego. Ele ficou cego mesmo. Ele não conseguia ver de maneira nenhuma. Então, nada menos do que um milagre era necessário. E o Senhor Jesus, ao aparecer nessa visão a Ananias, ele diz que ele deveria procurar Saulo. Saulo tinha tido uma visão e ele estava orando. Gente, quando eu li isso aqui, né, qual foi a coisa que Jesus disse para Ananias para convencer Ananias de que Saulo tinha se convertido? Ele está orando. Essa é a primeira coisa que a pessoa convertida faz. Ele ora. É como um neném, quando nasce, como é que a gente sabe que ele está vivo? Ele grita. É isso, ele berra, às vezes dá até parece com um tapinha, né? Eu não sei nem se foi proibido também, que hoje em dia não pode bater nos filhos, né? Então não sei nem se pode isso aí. Mas a primeira evidência de que alguém se converteu é que ele ora. E foi esse o ponto aqui que Jesus usou para convencer Ananias de que Saulo estava convertido. Vá lá na casa de Judas, na rua direita, procura por um homem de Tarso chamado Saulo, porque ele está orando. Ou seja, ele é discípulo também. Ele está orando. Essa é a primeira evidência de alguém que genuinamente se converteu ao Senhor Jesus. Ele ora, ele busca a presença do Senhor. E nessa oração, à medida que orava, ele teve essa visão que eu já disse aí para os irmãos. Que coisa maravilhosa, né? A gente fica pensando, por que uma visão para Ananias, uma outra visão para Saulo? Porque era importante convencer Saulo de que Ananias era alguém enviado pelo mesmo Cristo que lhe apareceu no caminho de Damasco, de que ele não tinha tido um sonho, ou que ele não tinha imaginado coisas, mas o que aconteceu com ele era bem real. Era preciso convencer, porque o drama, o trauma daquela aparição de Jesus a Saulo no caminho de Damasco foi devastador na mente daquele fariseu. De repente o mundo dele se viu virado de cabeça para baixo. Então, era preciso todas essas medidas para dizer para ele, Saulo, o que aconteceu com você foi real. A prova é que, olha, você está vendo esse homem chamado Ananias aqui, nessa visão? Ele vai entrar e vai pôr as mãos sobre você. E não deu outra, Ananias, ao mesmo tempo Jesus aparecendo a Ananias, dizendo, vai lá na casa de Judas, na rua direita, e você vai pôr as mãos sobre Saulo de Tarso. E aí, isso visa convencer tanto Ananias quanto Saulo de que aquilo tudo procedia da parte de Deus. Que coisa extraordinária. A sabedoria de Deus em fazer tudo isso. Bom, do verso 13 a 14, a gente vê, Lucas mostra como Ananias receiou
obedecer para encontrar-se com Saulo de Tarso. Diz aí no verso 13, e a resposta dele foi essa: Ananias, porém, né? A gente fica perguntando, rapaz, a pessoa teve uma visão de Cristo e vem com um porém, né? O Senhor disse isso, porém, então, mas aparentemente o medo que ele tinha de Saulo de Tarso era maior do que qualquer outra coisa que ele sentia, né? Porém respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Muitas pessoas, Ananias tinha ouvido falar de Saulo e da sua campanha mortal contra os cristãos. A fama de Saulo tinha chegado até em Damasco. Lembra que naquela época as notícias não andavam tão rápido como hoje. Mas a notícia de quem era Saulo já tinha chegado lá nas sinagogas de Damasco. E diz aí o texto que Ananias se refere que muitas pessoas disseram isso. Provavelmente ele tinha ouvido falar disso nas sinagogas. Aqui é outro ponto interessante. Os judeus que se convertiam a Cristo, nem todos eles saíam de suas sinagogas. Na verdade, tinha sinagogas inteiras que se converteram a Cristo, e eles continuaram como sinagogas. Uma das evidências que a gente tem, só para um detalhe para vocês aqui, curioso, uma das evidências que a gente tem de que a carta de Tiago, ela é uma das primeiras cartas que foi escrita, é um detalhezinho, é no capítulo 2 da carta de Tiago. Se você quiser abrir aí, Tiago capítulo 2, quando ele diz assim, falando sobre acepção de pessoas. Minha mão está seca, não consegue nem passar aqui. Passou. Ele diz assim, capítulo 2, meus irmãos, vocês não podem ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês, eu estou lendo a Nova Almeida atualizada, a Almeida, a antiga, não traz sinagoga, mas a atualizada já traz o original. No original está dizendo isso, se entrar na sinagoga de vocês, Tiago está escrevendo para judeus convertidos ao cristianismo, e ele se refere ao local de reunião deles como sendo sinagoga, porque muitos permaneceram, formavam sinagogas. Lembra que o cristianismo nasce dentro do judaísmo. O estilo de culto dos cristãos foi tirado da sinagoga e não do templo. Não do templo. Foi copiado da sinagoga. A nossa liturgia, a maneira como a gente faz o culto é copiado da sinagoga. Então, entendo, Ananias continuava frequentando a sinagoga dele em Damasco, apesar de ser um cristão, ele tinha se convertido ao Senhor Jesus, e lá ele ouviu essas notícias, vinha ouvindo essas notícias a respeito de Saulo de Tarso e da perseguição que ele estava movendo contra os cristãos em todo lugar, e que ele estava vindo para Damasco para prender todos os judeus que invocavam o nome de Jesus. Veja, aqui, quando ele diz, final do verso 14, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Como é significativo isso? A essa altura, no início já da cristandade, a atitude dos cristãos para com Jesus era de adoração. Invocar o teu nome. Invocar o nome de Deus significa apelar para Deus numa atitude de adoração, de dependência e de confiança. É um gesto de adoração que se deve fazer somente a Deus. Você só pode invocar o nome de Deus. Mas aqui os primeiros cristãos já invocavam o nome de Jesus, indicando que eles criam que ele era de fato divino e que era digno de louvor e de adoração. Por que isso é importante? Se algum de vocês está fazendo algum curso de teologia numa faculdade liberal, geralmente as faculdades de teologia que são oferecidas pelas faculdades seculares aí, que não estão ligadas a nenhuma igreja, você certamente vai ter professor de Novo Testamento que vai dizer que essa ideia de que Jesus era Deus se desenvolveu com os tempos, né, e que é um desenvolvimento posterior que data do século II, mas que os primeiros cristãos achavam que Jesus era o Messias, mas isso não tinha nada a ver com Deus. E eles vão, usando a crítica da forma, da redação, crítica literária, vão desconstruir o Novo Testamento todinho e vão dizer que o que você tem ali não é o Jesus da história, mas o Cristo da fé dos discípulos.
muito claramente, num livro que mesmo os liberais sabem que foi escrito no século I, que é o livro de Atos. Você vê que a primeira atitude, que a atitude dos primeiros cristãos para Jesus era de adoração. E Ananias diz: Saulo veio aqui prender os que invocam o teu nome. Invocar o nome de Jesus é reconhecer quem ele é, que ele é Deus, que ele pode atender, que ele é o nosso Salvador, que é o nosso Redentor. E era isso que Saulo não aceitava, e é por isso que ele estava perseguindo o cristianismo até a sua conversão. A resposta de Ananias, revela o terror que ele tinha de se aproximar de Saulo, ainda que Cristo tenha lhe aparecido numa visão. Talvez ele estivesse pensando que Saulo estava fingindo para poder pegá-lo, ou pegar outros cristãos, para se infiltrar no meio dos cristãos e pegá-lo. E ele, Ananias, era o alvo de Saulo, porque ele era um dos judeus convertidos. Então ele estava dentro do grupo de risco. Saulo, em Damasco, o grupo de risco era exatamente Ananias. Por isso ele tinha esse receio. Mas o Senhor, então, agora, no verso 15 a 16, ele revela a Ananias quais são os planos que ele tem para Saulo. E primeira coisa que ele diz é: vá, porque Saulo é um instrumento escolhido por mim, estou lendo aqui, gente, o verso 15, para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. A razão pela qual Jesus quer que Ananias vá é que aquela pessoa que ele vai abençoar ali, impondo as mãos e orando por ela, é um instrumento que Jesus havia escolhido soberanamente para levar o nome dele aos gentios, aos reis e ao povo de Israel. Agora, aqui o que você tem é o comissionamento de Saulo de Tarso para ser apóstolo de Jesus Cristo. A conversão dele no caminho de Damasco, aqui o comissionamento dele. E o que Jesus o havia escolhido para levar o nome dele aos gentios, aos reis e ao povo de Israel. A gente está acostumado a ver o apóstolo Paulo pregando no livro de Atos aos gentios, mas vocês lembram que quando ele chegava numa cidade, ele ia primeiro nas sinagogas. Ele primeiro ia aos judeus pregar ali na sinagoga, e depois de lá ele saía para pregar aos gentios, especialmente quando os judeus o rejeitavam, o que era costumeiramente o caso. Então, essa comissão, embora a gente chame Paulo de o apóstolo dos gentios, mas ele foi comissionado para pregar aos gentios, aos reis e também ao povo de Israel. E também ao povo de Israel, por isso, a ida dele às sinagogas. Então, essa é a primeira coisa que Jesus diz a Ananias na visão. Você vai porque esse, a quem eu estou mandando você, é uma peça fundamental no meu plano. Esse plano, Jesus desenrolou lá em Atos capítulo 1, verso 8. Logo no começo, quando a gente começou a estudar o livro de Atos, nós dissemos que o livro de Atos era baseado nesse programa que Jesus deu aos discípulos. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aqui Jesus está levantando aquele que ia cumprir a parte 2, a última parte, levar o evangelho até os confins da terra. Então, Ananias, vá, você não tem ideia de quem é essa pessoa que está orando. Você não tem ideia de quem é esse que está lá, de joelhos, clamando, cego, aturdido. Você não tem ideia. Ele é a pessoa que eu levantei para levar o meu nome diante das autoridades, das nações e do meu povo de Israel. Vá. E disse mais, a segunda coisa que ele disse a Ananias: eu vou mostrar a ele o quanto ele tem que sofrer pelo meu nome. Está aí no verso 16. Não é muito fácil entender por que o Senhor Jesus disse isso, a Ananias, assim, do tipo, Ananias, vá, porque eu vou mostrar para ele o quanto ele vai ter que sofrer por causa do meu nome. Eu vejo duas explicações possíveis para essa frase aí. Primeiro, Jesus está dizendo, ele vai entender o sofrimento que ele causou aos meus discípulos, porque Saulo de Tarso fez muito mal ao povo de Deus. Em Jerusalém, é dito aqui, que ele fez muito mal aos crentes de Jerusalém. Castigava, chicoteava, dava o voto de morte, e homens e mulheres ele arrastava para a prisão e devastava, esse é o termo que é usado, ele devastava a igreja, Saulo de Tarso, grande perseguidor. Agora ele vai sentir o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Então, essa é a primeira coisa que me vem à mente. O Senhor Jesus, claro, Saulo foi perdoado, fez tudo isso
na cegueira, na ignorância do coração dele, absolutamente fanático, sem entender o que estava fazendo, arrependido. Nós lemos nas cartas dele as declarações de arrependimento dele, não há dúvida nenhuma, mas pecados trazem consequências. Embora Saulo de Tarso tenha sido perdoado, a vida dele seria marcada pelo sofrimento, porque ele perseguiu a igreja de Deus daquela maneira. Nosso Deus é a mesma coisa hoje, funciona da mesma forma hoje. Se você pecou, se você se arrependeu, sinceramente confessou o seu pecado, você pode crer no perdão de Deus. Você não será condenado pelo seu pecado, mas as consequências permanecem. E Deus usa as consequências para nos ensinar a seriedade do pecado, a gravidade do pecado, para dar exemplo para outras pessoas, para que elas temam também e para que nós não repitamos aquele procedimento que gerou todo esse sofrimento. Eu penso primeiro que essa é a razão. A segunda razão pela qual Saulo deveria sofrer pelo nome de Jesus é para que ele pudesse entender melhor o caminho da cruz. O apóstolo Paulo, de todos os apóstolos que a gente sabe, foi o que mais sofreu. Só na correspondência aos Coríntios ele traz 5 listas de sofrimentos. Ele fala de prisão, chicotada, apedrejamento. Ele fala de passar fome, passar frio, passar nudez, ser rejeitado pelos seus, ser expulso das cidades. Problemas, angústias e dores que não aparecem, a gente não vê relacionado, por exemplo, com Pedro. Não temos nada aqui no livro de Atos, por exemplo, ou nas cartas de Pedro, que fale que ele sofreu ao menos metade do que o apóstolo Paulo sofreu. De todos os apóstolos, provavelmente quem mais sofreu foi o apóstolo Paulo. E é por isso que talvez ele seja aquele que mais oferece orientação clara, bíblica e profunda sobre como os cristãos deveriam se comportar debaixo do sofrimento. Por exemplo, segundo aos Coríntios, que carta sobre o sofrimento. Eu considero um dos melhores lugares para você ir para encontrar conforto, é segundo aos Coríntios. Romanos capítulo 8, quando ele fala dos sofrimentos do tempo presente. Romanos capítulo 5, quando ele fala que o sofrimento produz perseverança e produz esperança, e a gente deve se regozijar nisso. A carta aos Filipenses, ainda que eu seja morto por causa do Evangelho, mas eu me regozijo nisso, sei passar necessidade. As cartas de Paulo são cheias de consolo, de orientação de um homem que experimentou o que é sofrer por conta de Cristo. E é lá que a gente encontra tanta consolação e esperança quando nós sofremos e passamos por angústias também. Eu vou mostrar para ele o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Eu estou me lembrando agora lá da 2 Coríntios, capítulo 4, quando Paulo diz assim, que nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a glória seja de Deus e não de nós. Quem não lembra do espinho na carne, a história do espinho na carne, segundo aos Coríntios, capítulo 12, ele vivia com espinho na carne, ele pediu a Deus, 3 vezes para que Deus tirasse o espinho da carne dele, e Deus disse, não, a minha graça te basta. O espinho na carne faz parte disso que Jesus disse a Ananias, eu vou mostrar para ele o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. O apóstolo dos gentios. É por isso que eu não creio em teologia da glória, ou seja, uma teologia ou um evangelho que engana as pessoas e que fala que se você está sofrendo, passando por necessidade, é sinal de que Deus está irado com você, sinal de que você não tem fé, é sinal de que você se afastou dos caminhos de Deus, que você está desviado. Eu não vejo isso na Escritura, a começar com o apóstolo dos gentios, porque se nós fôssemos julgar o apóstolo Paulo pelos padrões da teologia da prosperidade, teologia da glória e tudo isso que a gente ouve aí em determinadas igrejas, Paulo nem crente era, por tudo que ele sofreu. Muito bem, por isso tudo, Ananias deveria ir e obedecer ao Senhor Jesus. Aqui eu disse a vocês que nós tínhamos algumas diferenças, não é? Dos 3 relatos. É interessante que esse relato aqui, isso que Jesus está dizendo, de que levantou Saulo para ser pregador, aparece em 3 locais diferentes nos 3 relatos. Nesse relato aqui, aparece Cristo dizendo a Ananias, esse é um instrumento escolhido para mim. Mas em Atos 22, quando Paulo conta a história,
ele diz que foi Ananias que chegou para ele e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus me mandou aqui porque ele levantou você para ser pregador do Evangelho. Então, já é Ananias dizendo a Saulo aquilo ali. E lá em Atos 26, quando Paulo conta mais uma vez a história da conversão dele, ele disse que o próprio Jesus, no caminho de Damasco, disse para ele: eu sou Jesus a quem você persegue, levante-se, porque eu te constituí para ser minha testemunha diante de reis, governadores, etc. Teria sido conversão e chamado ao mesmo tempo no caminho de Damasco. Então, os três relatos, eles não batem exatamente sobre quem disse isso a Paulo quando. E a solução que a gente encontra para isso é um combinado, não é? Porque uma vez que a gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela não se contradiz, sempre quando a gente encontra uma dificuldade dessa, a solução é a harmonização, procurar uma saída para harmonizar os relatos. E uma saída é essa. Jesus, de fato, quando apareceu a Saulo no caminho de Damasco, o convocou para ser apóstolo. Quando apareceu a Ananias, repetiu a convocação, que por sua vez contou a Saulo, que ouviu pela segunda vez, para que ele tivesse plena certeza de que aquilo tudo vinha do Senhor. É que a gente talvez não calcule, irmãos, a seriedade e a importância do que está acontecendo aqui, porque a partir daqui o livro de Atos vai tomar um outro caminho. A igreja vai tomar um outro caminho a partir da conversão desse judeu chamado Saulo de Tarso. Por isso, então, 2 visões, 3 chamados, para que ficasse claro que tudo isso vinha de Deus, que estava trabalhando na operacionalização do seu plano. E aí nós vamos para o final do verso 17 a 19, quando Saulo se torna oficialmente um discípulo de Cristo. Ananias finalmente vence o medo e vai até a casa de Judas, na rua direita, e entra na casa, verso 17, Ananias foi e entrou na casa, ele impõe as mãos sobre Saulo. Ele era um crente comum, ele não era apóstolo, não era presbítero, não era diácono, era um crente comum. Mas ele havia sido comissionado diretamente por Jesus Cristo. Jesus apareceu para ele e lhe deu essa comissão. Então ele tinha autoridade direta dada por Jesus para fazer aquilo ali. Então ele chega e impõe as mãos sobre Saulo. Imposição de mãos na Bíblia significa transferência de alguma coisa. No Antigo Testamento, imposição de mãos era feita para a unção. Aliás, no Antigo Testamento, a imposição de mãos não era muito comum, geralmente era feita a unção. O sacerdote era ungido, de acordo com a lei de Moisés, por sua vez, o sacerdote ungia o rei, de acordo com a lei de Moisés. No Novo Testamento é que aparece a imposição de mãos como substituto da unção com óleo para designar alguém, nomear alguém para algum cargo, alguma função. O que você tem é a imposição de mãos no Novo Testamento. E Ananias aqui é comissionado a fazer isso. Ele vai ali instalar, vai consagrar o apóstolo Saulo de Tarso como sendo pregador do Evangelho, ordenado pelo próprio Senhor Jesus de maneira direta. Ele declara, aí depois disso, depois de impor as mãos sobre Saulo, ele declara porque veio até Saulo, a quem agora chama de irmão. É importante isso aqui, não é? Quando Jesus primeiro apareceu, disse: esse homem fez muito mal a muita gente. Mas depois que o Senhor Jesus retrucou, ele agora já chama Saulo de Saulo, meu irmão. Então, ele já está convencido realmente da conversão de Saulo e que tudo aquilo vinha da parte do Senhor. E ele declara por que veio. Ele diz que foi enviado pelo mesmo Senhor que lhe apareceu. Notem a ênfase aí, ó. No verso 17, Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá. É o mesmo Senhor. Você não teve uma alucinação. É o mesmo Senhor que está me mandando aqui para fazer isso aqui, ó. Primeiro, que você volte a ver. Ele tinha ficado cego. Segundo, que você fique cheio do Espírito Santo. E terceiro, que você cesse o jejum e se sinta fortalecido, que foi exatamente isso que aconteceu. Vejamos essas 3 coisas rapidamente aí para a gente terminar. Bom, primeiro, ele impôs as mãos, orou, caíram algumas coisas dos olhos de Saulo, parecido com escamas. Ele não sabe o que era, né? Não tem ideia do que é isso aí. E ele voltou a ver. Ele tinha ficado cego realmente. Então, o que você tem ali é um milagre. Com a imposição de mãos de Ananias, Saulo é curado da cegueira. Ele volta a ver outra vez. Segunda coisa,
Ananias diz que foi enviado também para que ele ficasse cheio do Espírito Santo. Ananias impõe as mãos sobre Saulo, e ele fica cheio do Espírito Santo. Não é que ele não tinha o Espírito Santo, eu creio que ele passou a ter o Espírito Santo no momento em que ele creu em Jesus. Mas agora se trata da unção necessária para o ministério que ele haveria de exercer. A capacitação, o poder do Espírito Santo. Você vai ficar cheio do Espírito. Não é assim, você vai receber o Espírito. Ele já tinha. Mas você vai ficar cheio desse Espírito para aquilo que você vai fazer. Note que nenhuma evidência é dada dessa plenitude, como nos outros relatos que nós vimos, falar em línguas, profetizar, nada. A evidência de que ele ficou cheio do Espírito Santo, nós vamos ver segunda-feira que vem, é que ele sai dali para pregar aos judeus de Damasco. Ele vai para as sinagogas, vai para todo lugar pregando, e as multidões começam a se converter, e muita gente começa a ficar com raiva, e ele tem que fugir de Damasco. Essa é a evidência de que ele ficou cheio com o Espírito Santo. Não é apresentado aqui nada extraordinário, mas a ousadia e a coragem para pregar o Evangelho, que é a maior evidência realmente de que alguém está cheio do Espírito Santo. É que ele testifica de Cristo com ousadia. Eu quero terminar aqui, gente, perguntando o que é que a gente pode aprender dessa passagem. Ela tem tantas coisas preciosas, não é? Mas a primeira que eu queria destacar é a soberania de Deus na escolha dos seus instrumentos. Vai, Ananias, porque esse é um instrumento escolhido. Quem escolheu foi Cristo. Não foi Saulo que escolheu Jesus, mas foi Jesus que escolheu Saulo. Você pode me dizer, não, mas ele escolheu somente para o serviço. Mas ele ia usar alguém que não era convertido? E escolher alguém para fazer um serviço desse implica que ele se converta. Implica na conversão dele. Então, a soberania de Deus na conversão de pecadores e no levantamento de pessoas improváveis que Ele quer usar para a sua glória. Isso nós temos que admitir. Você pode dizer que você tem dificuldade em compreender esse conceito, como é que isso se harmoniza com a liberdade humana, o arbítrio humano. Eu sei que é um assunto complexo, mas tem uma coisa que você não pode negar, que está aqui. Está muito claro. Esse é um instrumento escolhido. Quem escolheu fui eu. Se você não compreende, é entre você e o Senhor, né? Faça como Ananias. Senhor, mas... Né? Faça como Ananias, converse com ele. Mas que está aqui, está. Que está aqui, está. Soberania de Deus através da história em levantar aqueles que Ele quer para fazer sua obra, o que implica na consagração. Segundo ponto que eu considero muito importante aqui é que Deus usa irmãos desconhecidos. Quem era Ananias? Deus usa irmãos desconhecidos para realizar seus planos mais grandiosos. Quem era Ananias? Ninguém sabe. Se não fosse por esses 10 minutos de glória com Saulo de Tarso, lá na casa de Judas, na rua de direita de Damasco, ninguém nunca tinha mais ouvido falar no nome dele. 10 minutos de glória com Saulo de Tarso, na casa de Judas, na rua direita. E ele entrou para a história como o homem que ordenou Saulo de Tarso como apóstolo de Jesus Cristo. O homem que mudou o mundo. Depois da pessoa de Jesus. Deus usa pessoas desconhecidas, pessoas indigitadas, como você, como eu, pessoas que não passam despercebidas. A gente não pode, é por isso que é importante que a gente tenha uma noção clara disso, para a gente não deixar de perceber o que é que Deus está fazendo. Porque tem gente que pensa que Deus só age através da figura pública, da celebridade, da pessoa que tem visibilidade. Não, gente, diariamente Deus está levantando Ananias, aqui e acolá, para realizar seu plano. E a gente nunca vai saber. Por isso não diga, eu não valho nada, eu não sirvo para nada, eu não tenho nada para dar para Deus. Talvez Ananias nunca nem imaginou isso aqui. Deus usa quem Ele quer. De preferência, as pessoas humildes do seu povo, para realizar coisas grandes que vão fazer diferença. Fazer diferença. Terceira coisa que nós podemos aprender aqui é a respeito do poder da oração. Saulo de Tarso estava orando, era o sinal de que ele estava convertido. Ananias ora, ele fica curado. Ananias ora, Saulo é cheio do Espírito Santo. O texto nos fala a respeito do poder da oração. Nós podemos orar pela cura de pessoas. Nós podemos pedir que Deus abra os olhos aos cegos, que Ele levante os aleijados. Nós podemos orar para que Deus cure pessoas de doenças de câncer, ou para que Deus
cure gente de doença terminal, podemos fazer isso. Está na soberania de Deus responder ou não. Ele pode curar, como fez aqui, ou ele pode não curar, como fez com Saulo de Tarso, com Paulo, espinho na carne. Carne lá é sarx, é isso mesmo, é carne, não é figurado não, era alguma coisa que doía nele. E Deus disse, não tiro não, não foi falta de fé, estamos falando de Saulo de Tarso. Não era falta de fé, não era falta de perseverança, 3 vezes, né? Pedir a mesma coisa 3 vezes para Saulo era muito. Para nós não, né? A gente pede 10 antes de acontecer, ou não. Então nós podemos orar. Nós podemos orar para que seu pastor, você pode orar para que seu pastor seja cheio do Espírito Santo, para que ele pregue o Evangelho domingo? Por favor, faça isso. Se você não quiser orar pelo seu pastor, ore por mim. Para que eu, quando me levantar para trazer a palavra de Deus, eu seja cheio do Espírito Santo. Você pode orar por isso. Pode orar por você e pelos outros. Aprendemos isso aqui. Nós podemos também lembrar, finalmente, devemos lembrar, a providência de Deus em preparar as coisas que dariam andamento às etapas da sua agenda de evangelização do mundo. Por trás de tudo isso está a mão soberana de Deus, aparecendo a Saulo, levantando Ananias, atendendo às orações, nomeando Saulo para essa tarefa. Tudo isso é soberania de Deus, a graça do nosso Deus. E eu creio que Deus se agrada quando nós reconhecemos isso, que a sua providência se estende a todas as coisas. Quando você percebe isso, você vai enfrentar as dificuldades melhor, porque o mesmo Deus que está por detrás desse sofrimento é o mesmo Deus que pode tirá-lo, é o mesmo Deus que pode intervir, é o mesmo Deus que pode fazer com que você não seja tentado mais do que você pode suportar. Deus guiando a história. Esse é o Deus que a Bíblia fala. Não é um Deus pequeno que é dominado e controlado pelas decisões humanas, mas é um Deus que vai realizar o seu plano, sem que ele nos torne robôs, autômatos, violente a nossa vontade de uma maneira misteriosa. Nós faremos a vontade dele voluntariamente, porque queremos e porque o amamos. Esse é o nosso Deus. Amém?